Ô, Joel, vamos começar falando sobre essa história aí da rodovia dos imigrantes, que a gente inclusive vai colocar algumas imagens para o ouvinte que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial acompanhar o que aconteceu ontem com o Antônio Marcos. Eu conversei com ele por telefone um pouquinho mais cedo. Ele e outros motoristas tiveram os carros atingidos por pedras na altura de São Vicente. E não foi de madrugada, não foi de noite não, 3h30 da tarde. Luz do dia, aliás, que luz a gente tinha nessa quinta-feira, estava um baita sol em São Paulo. Ele trabalha em São Vicente e mora na Praia Grande e foi pegar um pedaço da rodovia dos imigrantes para chegar em casa. O Antônio Marcos trabalha no jornal A Tribuna de Santos, ele é narrador esportivo e editor. Estava voltando para casa quando aconteceu isso daqui com ele. Estava passando pela Ponte do Mar Pequeno, né, na Imigrantes, quando eu vi um garoto com a pedra na mão, mirando, né, e arremessando no meu carro. A minha sorte é que eu olhei ele fazendo, né, ele atirando a pedra, e eu pude acelerar e puxar o volante para a esquerda. Aí a pedra bateu na lateral traseira do meu carro e estourou o farol traseiro, né? Quando eu passei e vi, pude visualizar de 3 a 4 pessoas, e o que a polícia recomenda é não parar, né, nesse tipo de situação. Parar somente quando você se sentir seguro, né? Porque isso pode ser o início de um assalto, né? Bom, o carro dele ficou com a lanterna destruída, né? Aquela parte de vidro da lanterna quebrou. Ele chegou a sair um pouquinho da pista e não parou e voltou, mas registrou com algumas fotos o estrago no carro dele. Mas como foi uma coisa pequena, ele não precisou parar na hora, Joel. Foi o que ele fez. Ele foi até um posto de combustível ali no finalzinho da Imigrantes e encostou o carro. Mas, rapidinho, alguns minutos depois, outros motoristas que também viraram vítimas desses criminosos colaram no mesmo lugar. E assim que eu parei, acionei a polícia, outro carro parou com o casal na mesma situação. Eu perguntei, questionei se eles foram atacados e o rapaz disse que não viu, ele só escutou o barulho. Aí eu falei, então você também foi atacado. Aí a esposa dele ficou super, né, preocupada com a situação. Na sequência, um senhor também parou com outro carro no posto, mas graças a Deus nada de mais grave ocorreu com eles, né? Infelizmente, não é uma coisa que acontece de forma esporádica, isso é recorrente. No meu caso, foi a segunda vez que ocorre, né? A primeira vez tem 1 ano e meio que ocorreu, mesma situação, acertar a dianteira do carro que eu tinha anteriormente. O Antônio comentou que a polícia chegou rapidamente, né, mas os criminosos já tinham fugido e, infelizmente, Joel, esse tipo de caso não é algo incomum, né? A gente já falou várias vezes desse tipo de ataque de criminosos na chegada à Baixada Santista. Em 2016, inclusive, aconteceu um caso gravíssimo. Um adolescente de 17 anos que teve o carro atingido por uma pedra, ele não estava dirigindo, né? Acho que ele estava até no carona. A pedrada pegou ele, acertou a cabeça dele, ele foi levado ao hospital, mas infelizmente faleceu. Nós procuramos a polícia militar, a polícia rodoviária, estamos aguardando aqui um posicionamento do que será feito para tentar evitar que esse tipo de situação aconteça novamente. Rodovia dos Imigrantes, na região de São Vicente. Quer ver um outro ponto em que acontece isso também com frequência? Rodovia Castelo Branco. Próximo ali a Barueri, chegando em Osasco também. Rodoanel. Os bandidos ficam ali próximos ao Rodoanel fazendo isso. Dentro do Rodoanel também, vocês se lembram, na semana passada, um ciclista passando ali perto de São Bernardo do Campo, acho que já perto da Imigrantes, ou já na Imigrantes, também foi atacado. O ciclista teve alguns bandidos na frente dele, esses bandidos entraram, jogaram alguma coisa, o cara caiu e foi roubado. Então isso tem acontecido em várias partes aqui da região metropolitana também, não é só na Baixada não. Quando você começou a contar essa história da Baixada, eu me lembrei desse outro caso trágico do garoto que morreu. Porque no caso o nosso colega aí, o radialista, ele levou sorte. Porque a pedra bateu na lateral do carro dele e ele conseguiu seguir. Ele viu, né? E conseguiu reagir de alguma maneira. Imagine se atinge o para-brisas, a velocidade, você na rodovia, o cara joga uma pedra, às vezes eles jogam não só de baixo, mas de cima também, de passarela, essas coisas. Esse trecho aí, salvo engano, é 80 por hora. Então imagina o susto, perder o controle do carro nessa velocidade. A velocidade, a porrada, você não tem tranquilidade nem dentro do seu carro, numa rodovia. Não, e 3h30 da tarde, foi isso que me chamou mais atenção, porque eu viro e mexo passo por aí, já te falei, eu vou bastante ao litoral, meu pai mora por lá, então eu conheço bem esse pedaço. Faz um tempo, aumentaram os muros
na chegada ali, né? Para poder dificultar o cara que vem das laterais da pista pular dentro da pista. Então ele foge pela pista, vai ter que escalar aquele muro. Então nesses pontos onde o muro é mais alto, realmente deu uma diminuída, mas não é isso que acontece na Imigrantes inteira, né? E assim, você passa ali de noite, passa de madrugada, você vai o quê? Cabreiro. 3h30 da tarde você em tese está mais relaxado, porque não tem tanto trânsito, tá com luz do dia. Mas não, os bandidos não querem nem saber, né? A ousadia é tanta que eles atacam sem medo de serem vistos. E esse é um crime que não tem como você discutir muito o combate dele, não. É uma coisa bem objetiva. O que é? É meter polícia ali na região. Não tem outra alternativa. Fixa, né? É só polícia, exatamente. Algumas viaturas em patrulhamento, outras ali paradas. É a única solução. Não adianta você pensar em outras coisas. É coibir mesmo, através da ostensividade da polícia parada ali, intimidando a bandidagem, você evitar esse tipo de crime. Porque senão, escreve que a gente está falando agora aqui. Vai ter gente atingida com mais gravidade. Não vai demorar muito. Quando começa assim, né, hoje deve ter um caso, amanhã outro, final de semana muito mais, porque o fluxo aumenta pra caramba. Então é bom ficar atento a isso. Você que é do litoral, nós temos uma audiência muito grande no litoral aqui de São Paulo em especial. Você sabe mais do que ninguém que na chegada em várias cidades no litoral aqui de São Paulo ocorre isso aí que nós estamos mostrando para vocês. Bandidos que ficam de tocaia, né? Ficam na espreita ali e muitos correm pro mato também. Ali perto de Cubatão, tem bandido que comete o crime e corre ali para a serra, naquele trecho ali em que há uma vegetação densa, eles ficam escondidos tanto para cometer o crime quanto para fugir depois do crime também. É isso aí. É difícil combater esses caras, mas somente através da presença da polícia que nós teremos uma segurança um pouco maior em relação a isso. Pelo menos para intimidar um pouco, né? Em estrada, isso que o Antônio falou, a gente vai repetir porque é muito importante. Os caras jogam a pedra para danificar o carro. Aí você não sabe se foi atingido por alguma coisa, se você atingiu alguém. Na boa intenção, o motorista para. Às vezes para porque quebra o vidro, estoura o pneu. Se der para levar o carro para longe, leve. Não pare. Leva o carro mais afastado que der desse local, mesmo que estoure o pneu, se der para segurar, vai indo devagarzinho, mas vai. E aí para num lugar iluminado, num posto, uma loja, onde você se sinta mais seguro. Porque o que os caras querem fazer é isso. A gente está aqui falando no ar e quem está escutando a gente é a Giovana de Boera. Ela até mandou uma mensagem para cá. Dentro das grandes cidades, os caras usam a pedra de uma maneira diferente. Eles vêm, arrebentam o teu vidro com pedra e roubam o celular, o que tiver ao alcance. Ela estava me falando que essa semana teve um caso ali embaixo do viaduto do Glicério, onde é clássico ter assalto também, que usaram o vidro para quebrar, a pedra para quebrar o vidro e os estilhaços cortaram. Além de tudo, a perna do motorista. Então ele se machucou, teve um prejuízo financeiro, porque foi roubado e ainda passou um baita de um susto. Mas no litoral tem muito disso que você pontuou. Eles jogam a pedra não necessariamente no vidro, mas para você ouvir aquele barulhão, parar. Fala, pô, o que é isso? Será que quebrou o escapamento ou soltou alguma parte da roda? Vou encostar aqui para ver. É nesse momento que eles dão um bote. É isso então, aí. Por favor, você que está indo para o litoral, saindo do litoral também, se Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa nesse sentido com vocês derem sorte, siga a viagem. Pare depois de muitos quilômetros, em um ponto de apoio ali um pouco mais seguro. Então a grande dica é essa. E eu acho que é nosso dever repassar para a polícia esse material, esse ponto correto, para fazer com que a polícia tenha condição, através da informação, de pelo menos reforçar o policiamento. Não, nós passamos, Ótimo. Nós já enviamos tudo isso para a Polícia Militar, Polícia Rodoviária aqui do Estado de São Paulo. A gente está aguardando, inclusive, um posicionamento do que vai ser feito para resolver ou diminuir, né, esses casos por ali. Pode ter certeza que vai chover de mensagem do litoral aqui. Os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando da Baixada já devem estar se manifestando. Já no tá. 999048756, não preciso nem pedir. Já tem mensagem aí nesse sentido, né? Tem um ouvinte aqui, deixa eu ver se ele mandou o nome, é o Rafael, falando que quase não vê mais policiamento na Imigrantes na parte da noite. Obrigada aqui pela mensagem. Ataques na Imigrantes, tem interesse em punir esse tipo de coisa? Porque vira e mexe acontece. Um outro ouvinte mandou mensagem para cá também. Nesse trecho da Imigrantes, gente, é muito complicado entre São Vicente e Praia Grande. Todo dia eu passo lá com vidro alto e nem olho para trás. Nosso ouvinte que mandou mensagem para cá, o Antônio, falando também da recorrência desse tipo de crime por lá. Tem áudio chegando. Daqui a pouquinho a Ana vai selecionar algumas mensagens aqui. A gente coloca no ar também as participações. Tem bastante coisa, sim. Tem que fechar os olhos, né, e passar, e contar com a sorte.
para não ser atacado por esses É isso marginais, esses ratos aí que ficam na espreita. É passar ligado e se porventura acontecer contigo, vai embora, não para.